Você não vai se aposentar e será feliz. Então, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Rodolfo Berlese e hoje nesse vídeo nós vamos discutir sobre a quebra da segurança social. Você talvez não vá se aposentar e não está sabendo ainda, mas aqui nesse vídeo agora vamos discutir quais são as causas, os motivos e quais são as formas de se proteger dessa possibilidade de não se ter aposentadoria, que já é quase certa. Então vamos para a apresentação agora, fica aqui e confere, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não me conhece. Eu aqui vou falar sobre Bitcoin, aposentadoria, sobre valores de equilíbrio, liberdade e transformação na nossa vida. Então, bora para a apresentação mais uma vez. Você não vai se aposentar. Então, eu trago esse título aqui para assustar mesmo. Você não terá uma aposentadoria, talvez, que te sustente. Esse é o fato. Talvez você esteja se pensando, se preparando para um mundo que não vai existir quando você for velhinho. E vamos começar então dissecando o que é a segurança social. Qual é a ideia quando a gente fala em aposentadoria? Esse é um conceito até relativamente novo, se pararmos para pensar na história da civilização humana. E, então o que é? Quando a gente pensa em aposentadoria, normalmente a gente pensa a gente vivendo uma vida muito tranquila, bem resolvido, um financeiro todo estabilizado e podendo aproveitar esses últimos anos que vamos restar após uma longa jornada da vida trabalhando. E na figurinha é isso mesmo, essa é a ideia que eles nos vendem, mas toda essa diversão, esse aproveitamento desses últimos anos não vem de graça, né? Alguém tem que estar bancando esse seu custo de vida. E isso é feito através dos impostos arrecadados pela Segurança Social, né? O governo, então, arrecada impostos da sociedade para pagar os que já se aposentaram, na promessa daqueles que estão trabalhando um dia poder também usufruir desse mesmo direito, digamos assim. Então, basicamente, o que o governo promete com a Segurança Social é que você pague um imposto para sustentar e rachar a aposentadoria de um idoso entre diversas pessoas. E essa ideia surgiu no século XIX, junto da Revolução Industrial. Isso só foi possível no passado devido ao crescimento populacional, quando as pessoas tinham muitos filhos, mas logo mais vamos ver como isso pode se tornar insustentável. Então, historicamente, uma família numerosa sempre foi algo vantajoso para as famílias, né? Ter muitos filhos era uma mão de obra para a vida no campo e o incentivo era que os pais cuidassem bem dos seus filhos, para que no futuro, ao menos alguns desses filhos aí, viessem a cuidar dos pais na velhice. Você não tinha uma segurança vinda de Estado, né? Então o governo tomou para si a promessa de cuidar dos idosos. E junto com a Revolução Industrial, toda a dinâmica da sociedade foi se alterando, né? As cidades, os carros, as casas tiveram seus padrões alterados para comportar famílias menores, porque agora você precisava gastar mais tempo da sua vida na fábrica, no trabalho, e menos tempo com a família, digamos assim, para ser bem simplista. Essa dinâmica alterou a estrutura familiar como um todo, porque antes então você tinha o incentivo de ter os seus filhos para se garantir na velhice, e hoje você poderia dizer assim, você tem os filhos dos outros para te garantir, né? O Estado tomou para si a garantia de te proteger na velhice e você deixa para mais tarde, às vezes não tem filhos. Eu sou exemplo com as pessoas que são esses exemplos, digamos assim. Você pode olhar para o seu lado, com certeza as pessoas vão ter filhos mais tarde e cada vez menos filhos, né? E o resultado de toda essa alteração social é famílias de um casal e um pet, ou quando muito raramente um filho, né? Como vocês podem ver. Eu não posso julgar muito porque eu também só tenho pets, ainda pretendo ter filhos, mas isso realmente a situação econômica que a gente vai entender aqui faz com que as pessoas posterguem essa opção, né? Antigamente a segurança social para a velhice eram os próprios filhos, então, que poderiam te ajudar a te cuidar no fim da sua vida. Como nem todos os filhos assumiam esse papel, muitos filhos eram um investimento para o casal. Como muitos filhos poderiam não dar certo ou poderia acontecer eventualidades da vida no caminho, né? Ter muitos filhos também era visto como uma garantia para um casal, né? Ainda que tivesse também essas questões de não haver televisão, né?
o pessoal tinha muito mais tempo para fazer filho, acabava que era esse o padrão de vida da época, né? Com o passar do tempo, junto da urbanização, a padronização do ensino das crianças também, né? O custo por filho subiu muito, já que agora você tem um padrão de criação de filhos, né? Antigamente não existia esse padrão. O custo por filho aumentou muito e o Estado roubou para si o papel dos filhos de cuidar dos pais na velhice. Ou seja, o filho pode ficar trabalhando e o Estado vai tomar conta do vovô ali, né? E da vovó. E então assim se tornou menos necessário o filho, se tornou mais uma questão, parece assim, de prazer, de lazer, né, do que uma necessidade fisiológica que o ser humano ainda tem, na verdade, né, de se multiplicar. E qual o problema dessa estrutura familiar, especialmente para você que ainda não tem filhos e para o Estado? O problema é que, nesse sentido de que tem que ter pessoas entrando para poder sustentar as pessoas que estão saindo da segurança social, é uma pirâmide, né? E como todo sistema de pirâmide, você precisa que pessoas continuem entrando no sistema para que o sistema se sustente. Você vê aqui que no último nível da pirâmide você tem mais pessoas do que a população global. Agora imagine isso na escala de país, né? Então, se você tiver 6 pessoas aposentadas, você precisa de 36 pessoas pagando. E assim vai por diante perante o número de aposentados. E como não tem entrado mais criança, a gente está no limite, na verdade, né? Aqui, essa imagem é muito ilustrativa aqui. Você tem cada vez menos trabalhadores para cada idoso. Quando foi criado o sistema, talvez lá em 1980, você tinha 9 pessoas em atividade para cada idoso. E já se tem previsões agora para 2060 você ter 1,5 pessoa praticamente para cada idoso. Ou seja, vai ser praticamente uma pessoa sustentando uma pessoa. E você vê que na pirâmide aqui, você precisa de pelo menos 6 pessoas para manter o sistema. Você precisa de 6 pessoas para cada um que está recebendo. E imagina ficar 1 para 1. Isso aqui é uma bomba relógio, né? Hoje aqui nós estamos aqui por 2024. E então deve estar em torno de 4 e poucas pessoas para cada aposentado. Mas tu vê que esse número está declinando muito rápido. Sem falar então que antigamente as pessoas morriam muito mais cedo, né? A expectativa de vida aí era, digamos, 70 anos, e daí tu se aposenta com 65, morria com 70. Na verdade se aposentava até mais cedo, né? Hoje que se está aposentando mais tarde. Aqui ele mostra aqui a expectativa de vida, né? Então a expectativa de vida aumentou, então, e muito mais para as mulheres até do que para os homens, né? A expectativa de vida aumentou e as pessoas estão vivendo mais, tendo menos filhos, né? Então o sistema tem que sustentar essas pessoas por mais tempo e não está entrando novos participantes para pagar. Isso é uma bomba relógio. As pessoas estão recebendo por 5,5 anos a mais o benefício, na média, e ainda não se mudou até a idade de se aposentar, enfim. Outro problema também é que o valor da aposentadoria normalmente não cobre as despesas do custo de vida desse idoso o suficiente. Você vai ver agora, a Previdência Social no Brasil, a situação é catastrófica. Apenas 1% dos idosos são independentes, ou seja, conseguem viver com apenas o salário da sua aposentadoria. A maioria ou é obrigada a trabalhar, depende de caridade ou depende dos parentes na mesma. Principalmente dependendo dos parentes. Então tu vê que o sistema natural, digamos assim, ainda é o que cobre a maior parte do bolo. E provavelmente esse 1% que é independente, ou se aposentou como funcionário público de alto escalão, com salários absurdos, né? Ou tem investimentos que ajudam a pagar as contas, ou senão não tem como, porque, por exemplo, provavelmente esses outros 99% do bolo são pessoas que se aposentaram abaixo do teto, ou ainda que fosse no teto, provavelmente diminuiu o padrão de vida delas, só o salário da aposentadoria, e com o passar do tempo a inflação vai corroendo o poder de compra desse salário de aposentadoria, que normalmente recebe reajustes menores, né? Vamos ver agora até nesse gráfico aqui, que o reajuste da aposentadoria constantemente é abaixo do salário mínimo. Ou seja, você
se aposentou e cada ano que passa, você vai ficando mais velho, vai tendo mais gastos com remédios, hospital, a possibilidade maior é essa. E essa aposentadoria que é pequena, você vai perdendo capacidade de trabalho e ela vai sendo corroída pela inflação ainda em simultâneo. Ou seja, cada ano que passa, o seu salário de aposentado compra menos coisas e você vai se vendo numa situação que vai cada vez mais ficando pressionado. E daí tem que recorrer então ou aos parentes ou à caridade, enfim, esse tipo de situação acontece. E isso é a forma do governo também de conter a dívida da aposentadoria, né? Como os aposentados não têm como fazer greve, não tem uma voz, digamos assim, que possa ser ouvida, né? São pessoas que já trabalharam. E o sistema de aposentadoria é sempre assim, né? Na hora que você está pagando é muito bom, na hora de receber, você está à mercê da sorte. Você vai ficando cada vez mais pobre. Você aposentado vai ficando a cada ano que passa mais pobre graças à inflação. É um sistema perverso. E a verdade é essa: ninguém sabe resolver o problema, ninguém sabe se vai se aposentar e assim a gente vai empurrando com a barriga. Aqui você pode ver na primeira imagem que a população brasileira está dividida em 43 milhões empresários, funcionários, empreendedores, que são as pessoas que trabalham de forma ativa, produtiva. 12 milhões são funcionários públicos, 40 milhões são aposentados, então só aí entre funcionários e aposentados tem quase 1 para 1, né? Crianças e idosos ainda para entrar no mercado de trabalho, e o Bolsa Família também aí está 1 para 1 praticamente entre crianças e Bolsa Família. E quando você vê assim, que o Brasil, desde 93, já teve 7 reformas da Previdência. A nova reforma da Previdência se tornou urgente, isso um dia atrás. Aqui está dizendo que os efeitos da mudança de 2019 já vão se esgotar em 2027. Ou seja, é reforma aqui, reforma ali, toda hora vai reformando, empurrando o problema com a barriga. Ninguém sabe se vai se aposentar um dia. E o envelhecimento populacional, obviamente, né, vai estrangulando esse debate, até que um ponto a gente não sabe se as novas gerações vão querer, de fato, pagar essa previdência, né? E a previdência privada, no fim também, você pode pensar que a previdência privada é a solução, mas a previdência privada também sofre do mesmo mal de na hora de estar pagando funcionar e na hora de receber dá problema, né? Isso também tem problemas, principalmente essas previdências privadas de grandes grupos, digamos assim, por exemplo, a dos Correios, que deu aquele rombo de corrupção e tal, e o pessoal está pagando, ou seja, as pessoas que estavam confiando no sistema de previdência dos Correios se ferraram, né? E isso é um risco para você, né, que está buscando se aposentar. Especialmente para você que é jovem e precisa pensar para daqui 30, 40, 50, 60 anos para frente, é importante se planejar ao menos o mínimo a partir de agora. E você vai entender agora o cenário global que estamos se passando. Então, diversos países da Europa hoje enfrentam problemas relacionados à diminuição populacional também, sendo o caso mais alarmante para a Itália, Portugal e Grécia. Acontece o mesmo no país mais idoso do mundo, o Japão, onde o preço das casas foi para o chão. Ou seja, por acaso, né, Itália, Portugal e Grécia tem muitas casas abandonadas, né, porque a população ficou tão velha e imóveis ficaram subutilizados, digamos assim, né? Não tem nem pessoas para preencher todos os imóveis que tem nesses lugares. O que esses países têm em comum, além de serem de primeiro mundo? Mais adultos acima dos 40 anos do que crianças. Um caos na pirâmide da segurança social, por tabela, e mais de uma década de juros tabelados negativos. E o Brasil está envelhecendo tão rápido quanto esses países, e com um grande porém. O Brasil ainda não se tornou rico e estruturado igual a esses outros países. E um caso interessante, né, se você analisar o juro brasileiro também, por mais que você veja aquele Tesouro Selic a 10%, 12%, para quem faz investimentos no Brasil em bolsa, você tem juro negativo também. Então, eu acabei de fazer essa correlação na minha cabeça, porque o Brasil pode até não ser de primeiro mundo, né, mas ele também teve juros negativos por mais de uma década. E isso é trágico, pelo visto, né? E aqui em Portugal, eu moro em Portugal, para quem não sabe, por vivência própria eu posso falar que você caminha por aqui na própria Lisboa
e você vê muitas lojas fechadas, você vê casas e prédios abandonados, e imagina o quanto isso não é pior para o interior do país. E isso que eu estou na capital, e você sente esse envelhecimento populacional, né? Então a pirâmide etária hoje, você pode ver a do Japão e a de Portugal, estão relativamente parecidas, né? Você vê que a base dessas pirâmides ela é menor do que o meio e o topo. No Japão até o topo está mais alto e o meio parecido. E em Portugal bem o meio do sistema aqui que está cheio de gente. Enquanto o Brasil ainda tem uma base gordinha, mas você vê que realmente tem mais pessoas ali na faixa dos 30 do que na faixa dos 5 anos, na faixa dos 10 anos. E isso vai se refletir quando, né? Quando lá em 2060, eu peguei 2060 aqui como uma base, você pode ver que o Japão ele vai perder 30 milhões de habitantes, Portugal vai perder 2 milhões, o Brasil vai ganhar apenas 10. Né? Com toda essa população que nós temos, vamos ganhar apenas 10. Então você vê que a população do Japão vai encolher, Portugal vai encolher, o Brasil vai conseguir andar de lado por mais um tempo, mas ainda assim você vai ter uma pirâmide social, uma pirâmide previdenciária muito mais parecida com a que tem países como o Japão e Portugal, né? Então aqui você pode ter certeza que os imóveis desses países aqui vão sofrer um baque gigantesco. E vamos ter então uma competição por pessoas, né? Porque países de primeiro mundo costumam ter salários de segurança mais elevados e vão assim tentar atrair jovens dos países remanescentes. Então, se você não se preparar para o Brasil de 2060, eu, por exemplo, vou estar aí com meus 70 anos talvez, eu fazendo um cálculo rápido aqui de cabeça, temos aí quase 40 anos pela frente. Então, numa situação assim, num país que é extremamente inflacionário e que tem um histórico de trocar de moeda cada pouco tempo, por assim dizer, com o déficit previdenciário que já existe hoje, como a gente viu nas notícias, você já tem um déficit absurdo, a maior parte do orçamento da União é para pagar aposentados nesse momento. Como você acha que vai ser o cenário do Brasil lá para 2060? O governo só vai conseguir pagar aposentadorias na moeda do próprio governo, porque assim ele consegue imprimir dívida e gerar, assim, nessa impressão infinita, o dinheiro que ele precisa pagar os aposentados. Mas quando ele imprime dinheiro para pagar aposentados, ele causa inflação, diminuindo o salário dos aposentados, e fica esse ciclo vicioso. Então, a outra opção, né, também seria cobrar quase 100% de imposto em cima dos trabalhadores, já que você vai ter um trabalhador e meio para cada aposentado, então você vai ter que botar taxas de imposto mais elevadas. Mas com a tecnologia elevadíssima que a gente vai ter até lá, provavelmente, porque hoje já é possível fazer isso, imagina em 2060. Você pode não estar trabalhando na moeda estatal, você poderia estar trabalhando e recebendo diretamente em dólar ou criptomoedas ou no próprio Bitcoin, que é o que eu recomendaria de preferência, né? Você vai ter moedas paralelas ao sistema oficial, então o governo perde esse poder de imprimir dinheiro se você estiver usando uma moeda como o Bitcoin. Dificilmente os governos eles vão declarar falência, digamos assim, e dar calote nas pessoas, né? Normalmente eles vão tentando empurrar com a barriga, como eles costumam fazer sempre. E quem não se preparar para esse golpe lento e gradual vai acabar igual o Fórum Mundial que é, né? Você não vai ter nada e será feliz, ou seja, você não vai se aposentar e será feliz. Você vai viver com a aposentadoria universal, né? E isso é uma forma descarada deles estarem te roubando o futuro no presente e você não está nem percebendo, porque você está sentindo, mas não está percebendo, porque a dificuldade de estar morando numa habitação boa, você pode olhar assim, meus pais com a minha idade já moravam numa casa muito melhor, tinham seu carro próprio, pagado já e tudo. Isso é causado pela inflação, basicamente, que é o roubo silencioso do nosso futuro, que é usado para pagar já um governo inchado e muitas vezes ineficiente. Na verdade, 100% das vezes ineficiente, né? Se não fosse ineficiente, ele não tinha endividado toda a geração atual, a futura e a próxima desse jeito.
E a forma de se proteger disso é uma só, é o Bitcoin. Se você ainda não conhece o Bitcoin, que é o dinheiro do futuro, do presente já, né? Ele vem como uma solução de uma falta de um dinheiro bom, porque é esse dinheiro ruim do Estado que nos transformou nessa geração tardia, digamos assim. Não queremos nem ter filhos porque o custo é muito elevado. Então, um bom dinheiro corrige esse problema para gerações mais novas, senão você vai ter que trabalhar até os 78 anos de idade. Eu lamento. Agora você finalmente pode poupar uma moeda que o sistema não corrói o valor dela. E eu ensino muito mais disso no meu livro, A Revolução Bitcoin, que é um guia sobre a moeda e como usá-la para acelerar a sua aposentadoria, que você pode encontrar facilmente na Amazon digitando o meu nome, e ali também você pode encontrar os meus outros livros, que são de fantasia, ficção. E por fim, agradeço muito você que me assistiu até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, o que você pensa, como é que você planeja se aposentar, se você tem um plano, e se esse vídeo abriu seus olhos para o futuro incerto desse país incerto que é o Brasil. Até a próxima e um abraço.